Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram um aplicativo para contar a história de uma antiga igreja da capital cearense utilizando a inteligência artificial. Estudo feito por cientistas da Universidade Federal de Pernambuco é capaz de detectar adulteração de azeite, com o objetivo de proteger consumidores de práticas fraudulentas. Veja também, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, analisam a eficácia da atividade física para melhoria de sintomas depressivos em idosos. E ainda, vamos relembrar uma pesquisa da Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte, que trabalha com o melhoramento genético das abelhas rainhas. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram um aplicativo para contar a história de uma antiga igreja da capital cearense. Utilizando realidade aumentada e inteligência artificial, eles mostram que a tecnologia é uma aliada da educação. Confira. Uma capela simples em meio aos prédios cada vez mais altos da orla da capital cearense. Essa é a igreja de São Pedro dos Pescadores, que resiste ao tempo e à modernização do bairro Mucuripe, em Fortaleza. Ainda no século XVIII, ela era apenas uma pequena cabana dedicada a Nossa Senhora da Saúde e erguida como forma de agradecimento ao controle milagroso de uma peste que atingiu a vila de pescadores. A capela foi engolida pelas dunas e reconstruída em 1852, aqui mesmo, onde está até hoje. Um centro religioso, comunitário, político e também social. A igreja de São Pedro dos Pescadores foi tombada e virou patrimônio cultural de Fortaleza. Foi olhando para essa história que pesquisadores do Laboratório de Experiência Digital da Universidade Federal do Ceará se perguntaram: como torná-la conhecida usando a tecnologia? Como que a gente faz para contar essa história por meio da tecnologia, com as interações que a gente tem hoje em nossas mãos, né? Então a gente teve a ideia de fazer um aplicativo que você não precisa baixar no seu celular. Você pode escanear um QR Code e acessar um jogo em que você tem que encontrar objetos escondidos. E conforme você vai encontrando esses objetos, você vai tendo uma animação que vai contando a história dessa igreja em 3 fases, né? Foram quase 2 anos para desenvolver o aplicativo, que contou com financiamento do Edital das Artes da Prefeitura de Fortaleza e da empresa de desenvolvimento de jogos Unity Engine. A ideia é levar para o usuário uma experiência de realidade aumentada. Uma grande ampulheta vai mostrando as passagens de tempo ao redor da igreja. Uma das preocupações dos pesquisadores foi deixar a interface intuitiva. Desde o início nesse processo a gente pensou sobre a UX, né? Que é a User Experience, né? A experiência do usuário. Então a gente analisa como é que o usuário vai usar a experiência, né? Como é que ele vai passar pelo uso do tempo, né? E a gente pensa os caminhos que ele vai percorrer e a gente tenta otimizar esses caminhos para que ele tenha a melhor experiência possível durante o uso. Na modelagem 3D e nas animações, os desenhos foram inspirados no pintor e desenhista cearense Raimundo Sela, que em sua obra retratou tão bem os pescadores. A gente começa sempre com desenhos, né? A gente teve vários desenhos, várias ideias foram feitas para a gente chegar num storyboard que fizesse sentido e que passasse a história que a gente queria da forma que a gente queria. Eu fui no Malc e a gente viu as obras do Raimundo Sela e aí a gente discutiu com o Diego também, que ficou a parte da direção geral, e percebendo por que a gente não trabalha com ele também. A estética das pinturas do Raimundo Sela, que são pinturas a óleo, né? São pinceladas e tal,
O Thiago, ele meio que empurrou isso pra gente, então a gente começou a trabalhar em cima de todo esse processo, sabe? 12 pessoas estiveram envolvidas no projeto Luzes do Tempo, entre professores e alunos de vários cursos da UFC. O Renato é estudante de engenharia de computação e conta que um dos desafios foi programar a interação do usuário com o aplicativo. A parte mais complexa é a parte de fazer com que não seja só um vídeo, seja algo interagível mesmo. Que aí eu preciso mexer um pouco mais na programação e fazer o reconhecimento do que é o toque na tela, em que ponto foi que ele tocou. Acredito que fosse a parte mais complicada mesmo. Outro diferencial do aplicativo é a música utilizada, toda feita com inteligência artificial. Primeiro a gente tinha escolhido usar músicas com maracatu cearense e tal, mas a gente esbarrou na questão do direito autoral, então a gente passou a trabalhar com a inteligência artificial para gerar músicas. São músicas que elas lembram muito uma música mais regional, mas também com um toque de brasilidade que a gente não poderia perder, porque essa experiência não vai ser acessada só por cearenses e fortalezenses, ela vai ser acessada por qualquer um que passar pela beira-mar. O QR Code que dá acesso ao aplicativo fica neste mobiliário, desenvolvido em parceria com o artista Narcélio Grude e instalado em frente à igreja de São Pedro dos Pescadores. A gente optou por fazer um aplicativo que se chama Web AR, que é Augmented Reality na web, que é por meio do 3G, do 4G, do 5G, a pessoa pode acessar essa experiência de realidade aumentada. E isso é o futuro, né? Daqui a pouco essas experiências elas vão estar no nosso óculos, vão estar permeadas no nosso cotidiano. E a gente entende realmente que a educação ela pode ser realmente uma educação cotidiana, né? Uma educação informal que acontece nos nossos espaços cotidianos. No próximo bloco, você vai ver que um estudo de pesquisadores de Pernambuco foi capaz de detectar adulterações em azeite. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Um novo avanço tecnológico para a segurança alimentar foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. A pesquisa é capaz de detectar adulterações no azeite, visando proteger os consumidores de práticas fraudulentas. Acompanhe. Bem, nós identificamos o alto custo do azeite e vários relatos de problemas de adulteração. E investigamos algumas características do azeite, especialmente a questão do índice de refração do azeite. E nosso grupo já vinha desenvolvendo sensores para outras aplicações similares, adulteração de combustíveis, por exemplo. Então aplicamos o tipo de sensor, a fibra ótica, que já temos desenvolvido, para essa aplicação da adulteração do azeite. E analisamos a adulteração com os principais óleos vegetais que são usados para efeito de adulteração. E o que se observou é que o índice de refração dos adulterantes é bem diferente do índice de refração do azeite. Então, não seria difícil fazer essa detecção. O sensor, ele utiliza fibras ópticas. Então, o princípio da fibra óptica é um dispositivo dielétrico, né, que tem um núcleo da fibra vidro com índice de refração um pouco maior e uma casca que é vidro com índice de refração um pouco menor, e por reflexão interna total a luz é guiada no núcleo. Mas para que a luz entre em contato com o meio externo e consiga sentir as propriedades do meio externo, no caso o azeite que a gente vai pingar na fibra óptica, a gente tem que remover parte dessa casca para que o material que a gente está analisando, no caso é o azeite, se aproxime do núcleo onde está passando a luz. Então, o processo de remoção de parte da casca para dar acesso da luz ao meio externo é um processo que é feito nessa máquina aqui. E a ideia da inovação por trás desse projeto é que a gente, no momento da publicação do artigo, a gente não tinha encontrado nenhuma solução, nenhum outro trabalho que utilizasse esse tipo de solução para fazer a medição do índice de refração do azeite, para pegar falsificação ou contaminação também, é um viés importante.
Então, além disso, a gente também utiliza uma tecnologia que à primeira vista é mais complicada, que é o polimento mecânico. Outros autores na literatura usam, por exemplo, o polimento químico e tal, mas uma vez que a gente tenha dominado essa técnica, ela vira um processo muito mais rápido e barato. Então, o sensor lá no final, ele vai ser um sensor muito mais acessível, né? Ele pode ser produzido mais em menos tempo, e com isso a gente consegue, no final das contas, ter uma tecnologia bem competitiva. E o processo ele é mais sustentável do ponto de vista ambiental, né? Porque não usa ácido, né? Então o processo é todo seco. Então o processo que envolve ácidos ele gera resíduos. Então esse é um processo mais ambiental. Bom, aqui é uma versão simplificada que a gente construiu com fibra óptica de plástico para mostrar a interação da luz com o meio externo, que nesse caso é o azeite. E aí a ideia de escolher a fibra óptica de plástico também é porque por ela se propaga a luz visível e a gente consegue mostrar para as pessoas a interação da luz com o meio externo. O experimento é feito basicamente pingando o azeite em cima dessa região sensora, e a gente faz todo o controle da mistura de azeite com óleo para gerar a adulteração em porcentagens definidas, e com isso a gente consegue perceber através desses LEDs aqui se o azeite é adulterado ou não. Ele vai piscar em verde quando o azeite for puro e em vermelho quando ele não for. Então esse equipamento, esse protótipo que a gente vem desenvolvendo, ele tem uma dupla funcionalidade, mas principalmente para os órgãos de fiscalização e controle de saúde pública, né? O Ministério da Agricultura, por exemplo, que faz fiscalização nos pontos de venda da qualidade do azeite comercializado. O fiscal teria condições de fazer uma primeira análise in loco, imediata, e a partir dessa análise ele já ter uma condição de autuar ou fazer uma confirmação daquele produto adulterado ou não num laboratório com uma outra técnica. Boa parte da nossa instrumentação ela é produzida de forma industrial, né? São equipamentos que a gente adquire, mas uma parte significativa dela é toda projetada e fabricada aqui na UFPE. Então toda a parte de estrutura, o próprio software que a gente utiliza, tudo é planejado e feito sob demanda. Isso faz com que o nosso processo produtivo ele seja muito mais econômico, eficiente. Então a gente basicamente não chega a gerar grandes resíduos para descarte, nosso processo é limpo. E isso é bem impactante, principalmente quando se compara com processos que a gente encontra em outros centros de pesquisa que se utilizam de corrosão química. Um estudo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, busca entender como a atividade física pode impactar positivamente a saúde de pessoas idosas. A pesquisa também analisa os impactos dessas mesmas atividades na saúde mental dessa parcela da população. Confira na reportagem a seguir. O crescimento populacional e o envelhecimento dos brasileiros desafiam o poder público a buscar ações mais efetivas para melhorar a qualidade de vida dos idosos, que são naturalmente afetados por obstáculos físicos e mentais. A prática de atividades físicas pode ser uma grande aliada na promoção da saúde dos idosos, principalmente na redução de sintomas depressivos, muito comuns nesse público. Foi isso que mostrou um estudo piloto realizado no programa de pós-graduação em Educação Física da UESB de Jequié. O estudo foi feito pela pesquisadora Ariane França e analisou a eficácia de um programa de atividades físicas em 30 idosos acima de 60 anos, cadastrados em postos de saúde da cidade. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da UESB, onde a gente fez uma pesquisa maior, uma pesquisa mãe que a gente chama, para avaliar tanto sintomas depressivos, quanto qualidade de vida, aptidão funcional, imunidade.
desses idosos a partir de um programa de atividade física multicomponente nos postos de saúde, em 2 postos de saúde de Jequié. Então, o objetivo foi avaliar se o programa de atividade física multicomponente, qual seria o impacto, né, desse programa na saúde mental dos idosos, em específico nos sintomas depressivos desses idosos. As atividades com os idosos aconteceram durante 2 meses em 2022. Foi aplicada a escala de depressão geriátrica, com questões de resposta simples, sim ou não. A pesquisadora destacou relatos positivos dos idosos após a participação no estudo. A gente fez um grupo focal com eles, onde obtivemos alguns relatos, uma parte mais qualitativa. E a gente percebeu alguns relatos como melhora do sono, né, a parte da socialização. Então, para eles era muito importante estar ali com outros idosos, visto que foi um período aí de finalzinho de pandemia, ainda existia a questão do isolamento social. Então, foram esses pontos que a gente ouviu de relato, né? E onde percebemos que, apesar de não obtermos esse resultado significativo, teve um impacto positivo e benéfico na vida deles também. Saulo Vasconcelos, orientador da pesquisa, revelou outra importante proposta do estudo: mostrar a necessidade de políticas públicas que incentivem a atividade física no SUS, o Sistema Único de Saúde. O Brasil ele retomou recentemente as equipes multidisciplinares no SUS, que abre a possibilidade da gente estar aumentando o acesso à prática de atividade física para as pessoas idosas, mas a nossa pesquisa ela tem como propósito também estar oferecendo outras possibilidades de atividade física sustentável, pautado numa realidade onde a gente possa dar acesso a essas pessoas com um custo-efetividade relativamente bom, com um investimento não tão alto, possibilitando assim para que mais pessoas possam ter acesso à prática de atividade física. Agora, a busca é pela expansão do projeto e pela divulgação dos resultados, por meio de artigos científicos em revistas nacionais e internacionais. Os 2 objetivos já estão encaminhados. Inclusive, o mesmo estudo já está sendo feito em outro continente, com idosos de Moçambique, país africano. A nossa pesquisa foi um estudo piloto, onde a gente pôde avaliar o que funcionou, o que é que a gente pode melhorar. A partir daí, temos a ideia de disseminar em outros locais, aqui no próprio município. Inclusive, o nosso colega do grupo de pesquisa já está implementando, né, o grupo de atividade física multicomponente em Moçambique. Então, a partir desse estudo, a nossa ideia inicial sempre foi, né, disseminar a prática de atividade física para essa população. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia em celebração aos 5 anos do Univerciência. O nosso próximo destino é o estado do Rio Grande do Norte. O intervalo é rápido, a gente volta já. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semiárido trabalha com a produção de abelhas rainha. A pesquisa com o Banco de Rainhas é voltada para o melhoramento genético de abelhas conhecidas como africanizadas. A prática de introduzir essas abelhas geneticamente melhoradas pode aumentar em até 40% a produção de mel das colmeias. Local de experimentos para diversas culturas do semiárido, a Fazenda Experimental da UFES, na zona rural de Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, agora também é campo para a produção de abelhas rainhas. Essas majestosas senhoras do semiárido, digamos assim, estão no radar de pesquisadores da graduação e da pós da universidade. São pelo menos 30 estudantes envolvidos nas pesquisas. Nailton se formou recentemente em agronomia, usando as abelhas como objeto de estudo. Na agronomia, durante a graduação, eu trabalhei com embalagens para fornecimento de bife proteico
E agora no mestrado eu vou trabalhar na área de melhoramento genético com as abelhas rainhas. Aqui o trabalho começa nas colmeias, nessas cúpulas que os pesquisadores chamam de realeiras, onde se desenvolvem as rainhas. Depois de alguns dias na natureza, as cúpulas são recolhidas e colocadas na abertura desses frascos, com uma pequena tira de isopor e uma mistura de mel e açúcar refinado chamado de candy. Essa pequena tira de isopor facilita a saída da abelha da cúpula e o candy serve para alimentar o inseto no primeiro momento. Depois de 5 dias, as novas rainhas são colocadas nessas gaiolas de transporte, junto com outras 5 operárias e mais um pouco de candy. Depois, as rainhas são inseridas nas colmeias ainda dentro das gaiolas, para que as demais operárias se adaptem à nova abelha líder. Isso tudo só é possível graças às práticas de melhoramento genético. Dentro dessa área da apicultura existe uma diferença entre seleção genética e programa de melhoramento genético. Um programa de melhoramento genético é mais amplo, envolve várias etapas, sendo a mais importante a seleção de abelhas matrizes para a formação de um banco de rainha. É isso que os pesquisadores estão fazendo na universidade. Uma seleção genética você envolve uma característica só. Você vai se basear na performance desses, vamos dizer aqui no caso da gente aqui das abelhas, e pode ser uma seleção massal. O que é uma seleção massal? Você tem um universo, um plantel de colmeias e você vai selecionar que mais produz. Um programa, ele é mais amplo, ele demora mais tempo e também é mais oneroso e custoso, inclusive para a manutenção. Lucas é aluno do doutorado do Programa de Ciência Animal da UFESA. Nessa área de melhoramento genético, ele seleciona o sêmen dos zangões de abelha por meio de uma técnica chamada de criopreservação. A gente faz uma avaliação prévia de como estão os aspectos dos espermatozoides, como a motilidade, a viabilidade desses espermatozoides, e depois a gente vai para um processamento para congelação desses espermatozoides, desse sêmen, desses espermatozoides. E depois leva eles para o nitrogênio líquido, o qual ele fica submerso a menos 196 graus. O trabalho acontece no Laboratório de Conservação de Germoplasma Animal, mantido na UFESA e coordenado pelo professor Alexandre Rodrigues. A pesquisa de Lucas pode ser considerada pioneira por fazer esse tipo de seleção de sêmen em abelhas africanizadas dentro do bioma da Caatinga. Os resultados já começam a aparecer. Durante o mestrado do Lucas, nós fomos investigar a parte reprodutiva dos machos dos zangões de abelhas, no intuito de a gente caracterizar o sêmen desses animais e verificar se existiam diferenças em relação ao período seco e período chuvoso. E de fato a gente observou que durante o período seco existe uma queda de qualidade espermática nesses animais, uma queda bastante significativa que se reflete numa menor capacidade de fertilidade. E dando continuidade a esse trabalho, para tentar resolver essa problemática, nós iniciamos os experimentos de doutorado do Lucas, que correspondem justamente à tentativa de formação de um biobanco, onde a gente vai criopreservar o sêmen desses zangões, no intuito de, no futuro, utilizar esse sêmen para a inseminação artificial de rainhas, para que a gente tenha, então, aumento de produtividade das abelhas também no período seco. Esse trabalho no laboratório e no campo reflete a necessidade de selecionar novas rainhas para a produtividade da colmeia, o que, consequentemente, pode aumentar a produção de mel para o apicultor. Você trabalhar com rainhas novas, só em você substituir a rainha, você já tem um aumento pelo menos de 40%. Isso na produção na produção de mel, né? E se você faz a substituição de uma rainha nova e com melhoramento genético, você pode duplicar essa produção. Segundo dados da Confederação Brasileira de Apicultura, o país conta atualmente com 350 mil apicultores e com potencial de ter muito mais. Por enquanto, esse trabalho de produção de novas abelhas na fazenda da UFESA acontece por demanda externa e também para suprir os experimentos. Mas com esse envolvimento de pesquisadores e parcerias firmadas, como no caso do Laboratório de Germoplasma, uma coisa é certa: o horizonte da apicultura está iluminado com abelhas rainhas e operárias mais produtivas para o mel e para a polinização nas fazendas de frutas da região. Olá, uma honra muito grande estar aqui mais uma vez no Univerciência,
falando um pouco sobre as abelhas, né? E o trabalho que a gente desenvolve de pesquisa, ensino e extensão junto ao Núcleo de Capacitação Tecnológica em Apicultura, que é da UFESA. Nós estamos locados na Fazenda Experimental Rafael Fernandes e lá a gente tem um trabalho gigante, né, com as abelhas. Nós continuamos com as pesquisas, mais ainda, né, intensamente, desenvolvendo práticas sustentáveis, verificando, tentando trabalhar ainda com a questão do melhoramento genético para alta produção, resistência a doenças. Então, temos parceria com outros colegas aqui do laboratório ou da universidade, também como o Espaço Asa, também o Laboratório de Reprodução Animal com o professor Alexandre e vários outros parceiros também, o Instituto Sabiá, que tem nos dado um apoio ímpar em vários trabalhos. E agora também estamos começando com um trabalho com a CIT, com o grupo do professor Leonardo, né, o grupo da professora Daniela. Então, a abelha é um bicho interdisciplinar e a gente está aqui para dizer que a gente continua, está aberto aí, inclusive a seleção de novos estagiários, lançamos o edital hoje. Sempre durante o ano nós abrimos edital para novos estagiários virem, né, e somar com o nosso grupo. O perfil de estagiários e profissionais que se interessam por abelhas, não só na área de agrárias, mas qualquer outra área, como por exemplo a área de exata, nós temos vaga também para isso. E continuando dizendo para vocês que é uma honra de novo estar aqui com vocês e dizer que estamos firme e forte no nosso propósito. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais!